príncipe da potestade do ar, do espírito que agora atua nos filhos da desobediência, entre os quais também todos nós andamos outrora, segundo as inclinações da nossa carne, fazendo a vontade da carne e dos pensamentos, e éramos por natureza filhos da ira, como também os demais. Mas Deus, sendo rico em misericórdia, por causa do grande amor com que nos amou, e estando nós mortos em nossos delitos, nos deu vida juntamente com Cristo. Pela graça sois salvos, e juntamente com Ele nos ressuscitou e nos fez assentar nos lugares celestiais em Cristo Jesus, para mostrar nos séculos vindouros a suprema riqueza da sua graça em bondade para conosco em Cristo Jesus. Porque pela graça sois salvos, mediante a fé, e isso não vem de vós, é dom de Deus, não de obras, para que ninguém se glorie, pois somos feitura dele, criados em Cristo Jesus para boas obras, as quais Deus de antemão preparou para que andássemos nelas. Amém? A natureza humana, ela foi atrapalhada, o pecado trouxe à natureza humana algo que modificou a natureza humana. A natureza humana, o projeto de Deus para o homem, ele foi atrapalhado. Então esse homem, ele decaiu, a humanidade decaiu da graça de Deus. Então, qual o propósito de Deus? É resgatar essa natureza decaída, essa natureza que foi atrapalhada. Então, aí o homem, por causa do pecado, da transgressão, ele se alienou de Deus, ele se separou de Deus, ele morreu, porque a palavra de Deus diz que o pecado traz morte. Então, todos morreram e estão destituídos da glória de Deus, quer dizer, perderam o relacionamento com Deus. E Jesus veio justamente restaurar esse relacionamento. O homem precisa voltar para Deus. E só que, tendo pecado, o homem espiritualmente ele morreu. O homem é corpo, alma e espírito. Então o espírito do homem criado por Deus, ele morreu. Então o homem morreu espiritualmente. E ele precisa que esse espírito seja renascido, seja reformado. Então, aqui diz claro, ele vos deu vida. Então Jesus veio para restaurar esse espírito que estava morto por causa do pecado, por causa da transgressão. E o homem alienado de Deus, separado de Deus, os seus pensamentos e os seus desejos. Só que os pensamentos e os desejos do homem sem Deus são desejos e pensamentos errados, são pensamentos que não agradam a Deus. Pode satisfazer a natureza humana, mas não a Deus. Então o homem anda errante, a criatura, o criado por Deus, ele anda errante. Ele precisa ser reformado nos seus desejos, no seu coração, nos seus pensamentos. E aí Jesus vem para quê? Para nos dar o Espírito dele para nós, que é o Espírito da verdade, que nos ensina todas as coisas e nos faz lembrar de tudo que nos ensinou. Então é pelo Espírito de Deus que nós vamos adquirir a vida, a restauração
daquela natureza que estava decaída. É isso que Jesus falou com Nicodemos. Falou assim: não te admires de eu te dizer, importa-te nascer de novo. Quer dizer, precisa ser restaurado. É como uma obra que foi danificada, né, que não alcança mais a sua utilidade, o que aconteceu com o homem, e que precisa ser reformado, precisa nascer de novo. E Nicodemos era religioso, ele era sacerdote, ele era juiz, ele era professor. Agora, chegar Jesus e falar isso para ele, aquilo soou muito estranho para ele, né? Ora, ele é sacerdote, ele fala das coisas de Deus, não é? Ele é um juiz, ele é um homem preparado em letras, mas ele por si mesmo, ele não podia ser restaurado. Ele precisava de uma restauração vinda de Deus. Por isso que ele falou: importa-te nascer de novo. Agora, quando se fala essas coisas, os homens pensam o quê? Eles pensam no mundo natural, porque o Espírito, você não vê o Espírito, você não vê o Espírito Santo, não? Quem viu o Espírito Santo não vê. Então o homem é levado a crer somente no que ele vê. E Jesus veio nos dar o seu Espírito, o Espírito Santo, que é o Espírito da verdade, para nos conduzir na verdade. Agora, como então ser restaurado? Aí Nicodemos olhou para o mundo natural e falou assim: eu vou entrar no ventre da minha mãe, eu vou sair de novo? Como é assim? Jesus diz: não é assim. Isso você já nasceu. Importa nascer de novo, porque o que não nascer da água, quer dizer, a água é o quê? A água é a palavra de Deus. Para vocês terem sua natureza restaurada, você precisa da palavra de Deus. Você precisa ter conhecimento e entendimento sobre a palavra. É isso que Jesus é o verbo, ele veio trazer a palavra, ele veio trazer a restauração. E quando você recebe a palavra de Deus, você crê na palavra de Deus, então você recebeu Jesus, né? É uma aceitação pessoal que nós devemos fazer. É o que o pastor Osmair já falou aqui, né? E coincidindo aqui com a fala dessa noite. Mas a todos quanto o receberam a quem? A Jesus, né? Deus deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus, ou deu-lhes o direito de serem filhos de Deus, a saber, os que creem no seu nome. Por isso que a salvação somente é através de Jesus. Por isso que ele fala, né, conforme a palavra que já foi lida aqui, ele é a videira verdadeira e nós somos os ramos. Nós devemos ser enxertados em Jesus para receber vida. Por isso que ele diz: ele vos deu vida, estando vós mortos nos vossos delitos e pecados. Ele veio restaurar a nossa natureza, trazendo cativo todos os nossos pensamentos a Deus, e nos deu o seu Espírito, o Espírito Santo, como o nosso ajudador, porque ele sempre vai nos lembrar a palavra, ele sempre vai nos lembrar a palavra. Então ele vai nos corrigindo. Ele é o bom pai de família que corrige o filho a quem ama. Então a humanidade toda, foram criados por Deus. Os homens foram criados por Deus. Agora, são criaturas de Deus que precisam de restauração. Eles precisam ser vivificados. Por isso que eles necessitam do Espírito vivificante, porque Jesus é o Espírito vivificante que confere vida, que dá vida. Olha, Deus criou nós, e como Ele nos criou, nós temos uma natureza. Ele conhece toda a nossa natureza.
Ele sabe como que nós devemos pensar, como que nós devemos agir e o que nós devemos fazer. Ele sabe. Só que o homem passou a pensar por si mesmo, a fazer conclusões, a editar doutrinas segundo a sua própria lógica. Alienou-se de Deus por causa dos pecados, por causa da transgressão. Mas Jesus veio para restaurar, para fazer de novo, para vivificar, né, aquela natureza decaída, aquela natureza perdida, aquela natureza que estava morta. Então Ele nos deu vida. Olha bem, quem tem o Filho tem a vida, quem não tem o Filho não tem a vida. Então é necessário nós aprendermos a palavra de Deus, meditar nela de dia e de noite, estudar. Jesus falou assim: aqueles que me amam, amam as minhas palavras. Olha bem, então Jesus para nós, Ele é hoje a sua palavra, Ele é o verbo que se fez carne. Nós devemos recepcionar Jesus, crer no seu nome, que Ele é Deus feito homem, que Ele é o Senhor, que Ele é a maior autoridade do universo. Só que as pessoas com um pensamento errado, elas querem ser boas, né? Ser justas, ser honestas por si mesmo, por justiça própria, para terem a salvação, para entrar no reino de Deus. A palavra é o seguinte: não basta ser bom. Olha, é algo muito forte isso. Você que nos acompanha pelas redes sociais, não basta ser bom, você precisa de Jesus. Porque o homem, a salvação, ela é de graça, é por fé, e isso não vem de nós, é Deus que fez isso para nós. Deus já estabeleceu essas coisas para nós, mas depende que nós venhamos a recepcionar Jesus, a fazer uma aliança com Deus através de Jesus Cristo, e Ele então nos vai dar o Espírito dele, o Espírito Santo, para nos ajudar, para nos ensinar. É isso que Ele veio fazer, para nos ensinar. É Ele que nos ensina a palavra. A palavra não se aprende ela pela lógica humana, mas por revelação do Espírito de Deus a quem você se submeteu. É submeter-se a Deus, é ouvir a palavra de Deus, é ter um coração que se abriu para Deus. Eu quero Deus, eu quero conhecer a Deus, né? Agora ele fala que, estando nós mortos em nossos delitos, nos deu vida juntamente com Cristo, pela graça sois salvos. Olha bem, Ele nos deu vida separado de Cristo? Não, juntamente com Cristo. Sem Jesus ninguém tem salvação. É preciso recepcionar Jesus, aceitar Jesus como Senhor da sua vida. E isso se faz de uma forma verbal, é um contrato, né? É um contrato de que aceitou Jesus como Senhor da sua vida. E isso você passa a ter um Senhor. Quem vai ditar as regras, as normas, os mandamentos para você? É Deus. É Deus, através da sua palavra e através do Espírito Santo, mediante Jesus. Então é de graça para quem quer. Só que as pessoas, elas relutam a receber coisas de graça. Você vai dar um presente para as pessoas, elas ficam encabuladas. Se é um presente grande, então as pessoas ficam constrangidas até. Só que a salvação é o maior presente que o homem pode receber. Só que é tão grande, porque representa vida eterna, as pessoas acham, né, ficam muito mais constrangidas ainda. E elas querem o quê? Fazer boas obras para ser salvo. Mas boas obras não salvam. Por melhor que você queira ser,
por melhor que você seja, por mais honesto e por mais bom que você seja, você não recebe a salvação. A salvação, ela só vem, ela só se estabelece por recepção, por aceitação de Jesus Cristo. Nele, por Ele e através dele. E então a justiça própria do homem não é capaz de salvar, porque a prática, a vida e os pensamentos dele vão estar alienados de Deus, vão ser pensamentos próprios da natureza decaída do homem. E a palavra diz: não há um só justo que pratique o bem e que não peque. Olha bem. Agora, depois que você buscou na palavra de Deus, você fez aliança através de Jesus Cristo, aí o que vai acontecer? Ele vai levar você a boas obras. A boas obras. Não boas obras não salvam, mas depois de salvo, você vai praticar boas obras, orientado pelo Espírito de Deus. Essas boas obras vai ser conforme a vontade de Deus, porque você vai ser guiado e instruído no caminho de Deus, nos mandamentos e nos preceitos de Deus. Então, pela graça, e ele diz: e juntamente com ele nos ressuscitou. Olha bem, ressuscitou, estava morto. Então, sem Jesus, está morto. Sem Jesus, está morto. Eu pratico caridade, eu faço bem, e eu vou para o céu, né, que as pessoas comumente falam. Não vai não, meu irmão. É uma palavra muito forte para aqueles que resistem a essa. Mas eu já tenho Jesus. Mas nunca fez aliança com Jesus, nunca abriu o coração. Falei: se eu abro a porta do meu coração, entra nele, faz morada, eu aceito Jesus como Senhor da minha vida. E essa pessoa, ela há de meditar na palavra de dia e de noite, porque a palavra vai nos ensinar, a palavra vai nos lavar, a palavra vai renovar os pensamentos errados que a gente tinha. O homem natural, que a gente chama, ele vai viver segundo o curso desse mundo, segundo os seus próprios pensamentos. Mas nós devemos pensar como Deus pensa. Por isso que ele fala, né? Por isso que ele fala: tudo que é bom, tudo que é justo, tudo que é verdadeiro, tudo que é responsável, tudo que é de boa fama, se algum louvor existe, se alguma virtude há, seja isso que ocupe o vosso pensamento. Olha bem, ele nos ensina a pensar. Nós não vamos ter uma imaginação deteriorada, uma imaginação fora dos parâmetros de Deus. Nós vamos cortar todo o pensamento fora dos parâmetros de Deus, e nós vamos pensar aquilo que Deus quer que a gente pense. Nós vamos ter um professor, um ajudador, um guiador, para nos guiar na vida que Deus quer. Aí nós estaremos aptos a fazer boas obras, não mais para ser salvo, mas porque já somos salvos. E boas obras está em você levar o Evangelho a toda criatura, indo por todo mundo. É o que Jesus falou, essa é a vontade de Deus: ide por todo mundo, pregar o Evangelho a toda criatura. Ele não fala filhos, ele fala criatura. É aquele que crer e for batizado será salvo. Então, Jesus nos deu vida, nos ressuscitou, porque estávamos mortos. A natureza humana foi decaída, ela foi, tem uma palavra aqui, a natureza humana, a natureza básica do homem foi afetada pelo pecado. É isso, ela foi afetada.
É como você entrou um vírus no computador, não é isso que fala, né? Ele fala, as informações que estão ali, elas precisam ser restauradas. O vírus precisa ser tirado dali, ele precisa ser imobilizado, e conforme o caso, tem que arrumar tudo de novo. As informações, perderam as informações, tem que ter um backup, não é isso? Né? Só que para o homem tem que ter uma restauração, que Jesus falou, novo nascimento. Quer dizer, aí faz aquele que não nasceu da água, quer dizer, que não nasceu da palavra de Deus. Nós vamos moldar o nosso pensamento conforme as Escrituras. Conforme as Escrituras, não é conforme uma religião, não é conforme uma doutrina, não é conforme a gente acha. Tem muito, chamamos de achismo, e o homem vai muito pela sua própria lógica, e a lógica do homem não coincide com a lógica de Deus. Não coincide com a lógica de Deus. Ele faz coisas, acha que está fazendo bem, mas está praticando o mal. Outros fazem reverências, adorações, e acham que estão adorando a Deus, mas você vai verificar na palavra de Deus, está errado. É uma adoração adulterada. É uma adoração que não é ao único Deus verdadeiro. É isso, foi atrapalhado, precisa arrumar, precisa consertar. E quando vai ser consertado? Recepcionando Jesus Cristo. Jesus, ele não se deu em sacrifício inutilmente ou sem propósito na cruz. Se pudéssemos salvar pela nossa justiça própria, se os nossos atos de, vamos entre aspas, de bondade ou de justiça pudessem nos salvar, para quê? Por que Jesus então se deu em sacrifício? Ele se deu em sacrifício porque ele é o único homem que pisou essa terra que não pecou, o único. E então esse pecado o pecado da humanidade é uma dívida que trouxe morte à humanidade, e essa dívida ela tinha que ser paga, porque Deus é justo, então a dívida de pecado teria que ser paga. Como pagar essa dívida? É o seu sacrifício, o sacrifício da sua vida. Você vai derramar o seu sangue? Seu sangue não serve, o meu não serve, mas serviu o sangue de um justo, de um que não pecou, para pagar o título da dívida que era contra a humanidade, para pagar o preço do pecado. E quando ele paga, aí sim, ele se deu em sacrifício, ele pagou o título da dívida que era contra nós. Então as pessoas fazem esse sacrifício, estão fazendo sacrifício para agradar a Deus, para ser salvo até, não é? A palavra de Deus chama isso de sacrifício de todo, porque você não pode fazer sacrifício maior ou melhor do que Jesus fez. Nós não temos essa legitimidade, só Jesus tem essa legitimidade. E quando João Batista olhou para ele, o que João Batista falou? Eis o Cordeiro Santo que tira o pecado do mundo. Olha bem, então foi ele, a ele honra, glória, louvor e adoração, porque ele é Deus que se fez homem, ele é a semente de Deus que entrou no ventre da mulher, e como Deus ele não pecou, e como homem não pecou, porque é 100% homem, 100% Deus. Então a salvação não foi dada entre os homens nenhum outro nome pelo qual importa que sejamos salvos, senão o nome de Jesus. Isso é de graça. Creia em Jesus, aceite Jesus como Senhor,
e suficiente Salvador da tua alma, para que o teu nome seja escrito no livro da vida. Aí você tem o direito, quando você faz assim, o direito de ser chamado filho de Deus. Olha, aquele que tem o filho tem a vida, o que não tem o filho, aquele que não tem Jesus, não tem vida. Às vezes é bonzinho, fez boas obras, teve uma vida piedosa, mas andou e pecou, como todo homem peca. Mas somente através de Jesus. E tem muita gente, entre aspas, boas, de boa fé, temerosas, que acham que estão andando no caminho de Deus, mas não estão. Acham que vão ser salvos pela justiça própria. Não vai. Não, a pregação é para avisar as pessoas: saia do engano em nome de Jesus. E Jesus diz: cuidado para que ninguém vos engane. Nós estamos falando de Jesus, o autor da vida, aquele que nos ama, aquele que te ama, te avisa do erro, avisa do caminho errado. Avisa, está avisando. Os pregadores do Evangelho estão avisando a humanidade: arrependa-se da vida que foi atrapalhada, que foi decaída. Isso é arrepender-se das más obras, arrepender-se dos pecados, produzir frutos dignos de arrependimento. Quer dizer, aceitando Jesus e demonstrando então que você o aceitou, aí sim você vai fazer boas obras, porque Ele é um Deus de boas obras. De boas obras. Ninguém que vem a Deus vai continuar matando, roubando, transgredindo, sendo aí um Drácula. Não, ele vai ter um temente no coração. Mas por quê? Porque ele recebeu o Espírito de Deus, e o Espírito de Deus vai notificar no caminho que a pessoa vai andar. Não é por aí, isso não é do meu agrado, porque a palavra diz isso. Então a pessoa se corrige, porque Deus a corrige. Sem Deus, sem Jesus, não há entrada no reino de Deus. Não é Pedro não que tem a chave do céu, não é Pedro. Onde está escrito isso? Volta para o Evangelho. A porta é Jesus. Ele declarou: eu sou a porta. Ninguém vem ao Pai senão por mim. Palavras de Jesus. Isso é crer em Jesus. É no que Ele falou. Creia que Ele é o Filho de Deus, que Ele é o Senhor, que Ele é o único e suficiente Salvador da humanidade. Renda-se a Ele, alie-se a Ele, submeta-se a Ele, siga a Ele, em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Você que ainda não recebeu Jesus, não recepcionou Jesus, receba Ele hoje e diga comigo: Senhor Deus que criou os céus e a terra, eu aceito a Jesus Cristo como meu único e suficiente, como meu Senhor, único e suficiente Salvador da minha alma. Perdoa os meus pecados e escreve meu nome no livro da vida, e me dá o teu Santo Espírito para me guiar, e me dá fome e sede da tua palavra. Me ensina a tua palavra, me revela a tua verdade, em nome de Jesus.